Olá pessoal, tudo bem com vocês? Belezinha pura? Como é que passaram a semana? Semana passada, como é que foram as atividades de educação física e cultura corporal esportiva? Utilizem os nossos fóruns, tá, crianças? Vamos utilizar os fóruns lá, que eles ajudam bastante na nossa comunicação. Teve vários alunos que acessaram, porém muitos não acessaram. Então espero que seja pelo motivo de não ter surgido dúvidas, ter corrido tudo normalmente. Caso precisem, eu deixei na rotina o meu e-mail educacional, que vocês podem entrar em contato comigo por lá. Vocês têm também a ferramenta de chat da própria plataforma AVA, e eu deixo toda semana o fórum aberto da aula que nós estivermos trabalhando, ok? Na semana passada, nós fizemos uma retomada dos conteúdos sobre os jogos e brincadeiras, que é a unidade 1 que nós estamos trabalhando, certo? Hoje, a gente vai retomar o nosso trabalho e montei novos slides aqui para apresentar para vocês. Eu acho que vai ser bem legal, acho que vocês vão gostar bastante de conhecer. Nas nossas aulas de educação física, eu falei com vocês um pouquinho também sobre os brinquedos, né? Até questionei vocês sobre o que é brinquedo, o que é jogo e o que é brincadeira. Então, na aula dessa semana, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre brinquedos, tá? Sobre brinquedos populares. Então, o que eu preparei para vocês aqui? O que são os brinquedos populares, né? Eu vou falar um pouquinho do porquê que a gente deve pensar um pouquinho sobre isso, quais as origens desses brinquedos que eu vou mostrar aqui para vocês, as possibilidades de construção desses brinquedos, para que vocês possam brincar em casa e quando acabar aí a nossa quarentena, que vocês possam se divertir aí em casa e em qualquer lugar que vocês estejam nos momentos de lazer aí, de descontração, ok? E vamos ter essa semana também a aula prática. Bom, os brinquedos populares, então, igual a gente já viu no decorrer da nossa unidade, eles fazem parte da nossa cultura, da nossa história, e também são passados de gerações para gerações aí, né? Aqui deu uma tampadinha porque está aparecendo o meu webcam. Deixa eu ver se eu consigo pôr ela para cá. Isso. Aqui não atrapalha para vocês, né? Deixa eu deixar ela aqui, ó. Maravilha. Assim vocês conseguem me ver e conseguem ver os slides direitinho. Então aqui eu coloquei algumas brincadeiras, alguns brinquedos que são utilizados em várias brincadeiras populares aí. Então aqui vai ter o bilboquê, o vai e vem, as 5 Marias, a peteca e o pé de lata, tá? E aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles com vocês. O bilboquê é o primeiro brinquedo que eu trouxe aqui, ó, tá vendo? O mesmo desenho do slide anterior. O bilboquê, ele é um brinquedo muito, muito antigo, tá? Ele é um brinquedo bastante conhecido em vários países aí, não se sabe ao certo aonde ele surgiu. Ele é um brinquedo muito presente na cultura indígena, nas aldeias. As crianças, até os adultos, costumam brincar, principalmente na época mais antiga, onde a gente tinha comunidade indígena muito maior do que a gente tem hoje. Era um brinquedo bastante popular entre eles, né? Esse brinquedo, o objetivo dele, vocês podem ver na imagem aqui, ó, e tem como se fosse uma caçapa, né? Um reservatório. Vamos pensar no caso aqui do exemplo da garrafa PET. Então tem um buraco, né? Como se fosse um potinho. Tem uma bolinha amarrada junto a um fio. E o objetivo do bilboquê é que a gente consiga fazer com que essa bolinha entre dentro do potinho. No caso aqui, esse aqui está mais elaborado, o brinquedo, né? Mas nós conseguimos fazer também ele de garrafa PET, com latinha de refrigerante, se conseguir cortar, latinha de molho de tomate, milho, enfim. Várias as possibilidades da gente fazer o bilboquê, tá? Dá para fazer ele ao contrário também. Se vocês derem uma pesquisadinha na internet, vocês vão ver lá várias maneiras.
Eu vou ensinar vocês essa semana na aula prática a fazer esse brinquedo aqui, o bilboquê, ok? Então, na atividade prática essa semana, vocês vão aprender a fazer esse brinquedo aqui, beleza? Se tiverem dúvidas, aí vocês me mandem e-mail, fórum, Ava, igual eu já comentei com vocês, só para vocês não esquecerem. O próximo brinquedo é o vai e vem, né? Esse, na minha época de escola, quando eu tinha a idade de vocês, a gente brincava muito. E aprendemos a fazer ele aí várias vezes, de vários jeitos. Então, ele é um brinquedo italiano, né? Ele foi criado lá na Itália, no verão italiano. As crianças costumavam brincar com ele nas praias, nos bosques. Então, era um brinquedo muito popular na Itália, no verão deles, e se expandiu, foi para outras partes do mundo, inclusive para o Brasil. Né? E aqui no nosso país ele também é muito, ou na verdade foi, muito popular. Né? O desafio, o objetivo desse brinquedo é fazer com que a bola, no caso aqui, do que vocês podem experimentar construir, é uma garrafa PET, fazer com que ela chegue do outro lado. Então, esse é um brinquedo que a gente precisa brincar em dupla, né, em duas crianças, dois adultos, uma criança e um adulto, enfim, duas pessoas, e vocês têm que esticar essas duas argolas que tem aí, com uma força que faça essa garrafa atravessar toda a corda e chegar até a pessoa que está brincando com você do outro lado, tá? Então, coloquei aqui para vocês também, ó, podemos fazer o nosso próprio vai e vem. Como o nosso espaço de tempo ele é um pouco curto, eu não vou conseguir mostrar para vocês como que constroem todos. Porém, uma pesquisa rápida na internet, no YouTube tem vários vídeos que ensinam vocês a construírem eles em casa, ok? Maravilha. Se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar mais no meio da durante a semana aí, ok? 5 Marias. Esse brinquedo, na verdade, aqui, o brinquedo são as pecinhas, né? Os saquinhos de areia aqui, de pedrinha, de arroz, de feijão, o que for. Mas, na verdade, as 5 Marias é uma brincadeira muito, muito, muito antiga, tá? Acredita-se aí que ela tenha mais de 2000 anos, né? A gente não sabe ao certo qual é a origem dela, mas ela vem de muito tempo atrás aí, e acredita-se que no Brasil ela chegou por meio dos portugueses que colonizaram o nosso país, né? Que descobriram o Brasil. E existem várias maneiras de brincar e de adaptar essa brincadeira. Vocês vão ver nos próximos anos que existem jogos muito parecidos, né? Materiais muito parecidos para um jogo que tem as mesmas características que esse. O jogo a brincadeira das 5 Marias tem como objetivo você ficar com um saquinho desses na mão, então são 5 porque normalmente se joga com 5 saquinhos desse, então a gente fica com um na nossa mão, os outros a gente põe num espaço próximo onde a gente consiga alcançar, e o objetivo é a gente pegar o saquinho que está na mão, jogar ele para cima, e antes do saquinho cair, a gente conseguir pegar um do chão mais o saquinho que está no alto. Entenderam mais ou menos? Jogo um para cima, pego um do chão e o que eu joguei para cima. Se eu conseguir pegar a Maria, que foi jogada para cima, mais uma do chão, eu guardo uma e fico com uma na mão. Vou jogá-la para cima de toda, vou tentar pegar mais uma do chão e aqui eu joguei para cima. Seguro na mão, ponho uma do lado, assim até que a gente pegue todas. Quando pegar todas, o objetivo todas são 4, né? Porque uma é a que a gente está jogando para cima. Quando eu conseguir pegar as outras 4 Marias, os 4 saquinhos, o desafio é eu jogar uma para cima e tentar pegar as 4 de uma vez, mais a que eu joguei para o alto, tá? O modo que eu coloquei aqui, ó, como podemos fazer as nossas próprias Marias, né? Então, nós podemos fabricar o nosso brinquedo também. Aqui, eu coloquei o exemplo do paninho, né? Então, nesse caso, para vocês fazerem sozinho, não dá.
vocês precisariam da ajuda de alguém da família que possua tesoura, pano, agulha, linha. Por quê? Porque a gente faz igual está no desenho aqui de cima, estão vendo? Ó? Vocês vão pegar, fazer com esse paninho um saquinho, vão encher ele de arroz, de areia, de feijão, do que vocês tiverem, e vão costurar. Ah, professor, mas eu não tenho pano, eu não tenho a linha. O que a gente pode usar? Pedras. O brinquedo se torna uma pedra, 5 pedras. 5 pedras, 5 sementes grandes, essas pedras bonitas de decoração de aquário, enfim, o que vocês tiverem para brincar, porque o objetivo é conseguir pegá-la do chão jogando uma para o alto. Vocês podem utilizar também sacolinha de supermercado. Vocês cortam ela a parte, o fundo, né? De um tamanho menorzinho nas pontinhas da sacola, que formam um saquinho, e de um lado só vocês vão ter que colar usando cola. E aí também pode colocar o arroz, o feijão, a areia, o que vocês tiverem aí. Cola um lado, né? E a parte de cima da sacolinha, e também dá para brincar. Qual a maneira mais fácil? Conseguimos arrumar 5 pedrinhas, 5 caquinhos de tijolos, não de vidro, hein? De tijolos, de reboco, que tiver alguma obra perto da casa de vocês ou na casa de vocês, enfim. Pedrinha é muito mais fácil da gente arrumar em qualquer lugar. E dá para brincar também. E dá para a gente fazer variação. Dá para brincar em mais de um, uma criança desafiar outro, desafiar um adulto e assim por diante. Tá? Então, essa é uma brincadeira bastante legal e que foi muito, muito popular. Acredito eu que talvez muitos de vocês conheçam, se perguntar para os pais, para os avós aí, para os responsáveis, eles vão dizer que já viram, que já brincaram e até que já fizeram. Os avós, tenho certeza que todos eles vão saber como fazer, ok? Ah, uma coisa importante, né? Alguns responsáveis me perguntaram no chat da semana passada sobre a gravação das aulas práticas. No momento, por enquanto, é uma fase de adaptação para todos nós, né? Então a gente está aprendendo usar a tecnologia para estudo, né? Nossa escola virtual. Então eu não vou cobrar as atividades práticas que vocês enviem fotos, vídeos, obrigatoriamente, não precisa. Mas quem puder compartilhar comigo, compartilhar no fórum da turma para as crianças interagir comigo também, é super bacana. Muitas vezes vocês vão criar um modo diferente que até eu não conheça e é uma maneira super legal da gente manter aí viva, né, um aprendizado cultural que os avós conhecem, os avós dos avós conhecem e assim por diante. Então, quem puder gravar, bater foto e quiser enviar para mim ou compartilhar com a turma nos fóruns, fiquem à vontade. Eu vou adorar receber o material de vocês. Se todos puderem, olharei todos, tá? É muito gratificante para mim quando eu vejo que o que a gente está aí desenvolvendo, aprendendo nas aulas, vocês colocam em prática, tá bom? Continuando. Esse todo mundo conhece. Se não brincaram, já viram, né? Que é a peteca. A peteca ela tem origem indígena, né? Então ela é um brinquedo indígena das tribos indígenas aí. Ela é praticada, foi, né, praticada pelos índios já era praticada pelos índios antes mesmo da descoberta do Brasil. Quando tem relatos de que quando os portugueses chegaram aqui, eles se depararam com esse tipo do que a gente considera hoje um brinquedo, né? E os índios faziam de diversas formas, com palha, com casca de milho, não sei ao certo como é que chama lá, com pedaços de bambu, etc. Várias maneiras. Então era um brinquedo muito popular nas tribos indígenas antes mesmo da descoberta do Brasil pelos portugueses. Então, ó, na língua tupi, que é uma língua indígena, né, um modo de conversação indígena, peteca significa bater, né, e é a palavra, o verbo que a gente utiliza
mesmo para jogar a peteca. Nós temos que bater no fundo dela, jogando ela para uma outra pessoa, dependendo do objetivo que a gente criar para a brincadeira, certo? Então a peteca, a gente pode também fazer ela de diferentes formas, né? Acredito que vocês já tenham até feito alguma vez, ou já tenham visto, ou devam ter em casa, enfim. Ela consiste numa basezinha, né? Que pode ser de pano, pode ser uma sacolinha com areia, com pedrinhas, com feijão, com milho dentro, alguma coisa que dê um peso, né? Amarrado e o que representaria as peninhas aí. Ela precisa ter o pezinho na base para que a gente consiga arremessar para outra pessoa batendo no fundo dela, né? Então a gente pode brincar, criar vários objetivos. Jogar o máximo de vezes de uma criança para outra, de um adulto para o outro, sem derrubar no chão. Pode ser com mais de 2 pessoas. Pode criar o objetivo de tentar fazer com que a pessoa que estiver jogando com vocês não consigam pegar. Por exemplo, lembrando aí como se fosse um jogo de vôlei, eu tentar jogar essa peteca num espaço que vocês determinarem aí e tentar tocar essa peteca no chão dentro do espaço que vocês criaram, enfim, existem várias possibilidades. Mas a maneira mais tradicional de brincar é jogar essa peteca um para o outro, né, uma criança para outra, um adulto para o outro, sem derrubar ela no chão, tá? Aí aqui, ó, podemos fazer a nossa própria peteca também. O exemplo que eu tenho aqui é utilizando o EVA. Lá na escola vocês tinham muito, né? Então talvez na casa de vocês não tenham, mas como eu disse, vocês podem usar o material que vocês tiverem, caso queiram criar também a peteca, tá? O mais fácil, sacolinha, né? Porque a sacolinha eu já consigo dar o formato da peteca nela mesma. Vocês arrancam só as alças, né? Põe no fundo da sacolinha um peso, que pode ser areia, pedrinha, igual eu disse. Vocês fecham o fundo e amarrem com uma cordinha, com uma linha, uma fita que vocês tiverem. E aí o que aqui são as peninhas, né, da peteca tradicional indígena. A sobra da sacola já teria aí a função das penas. Na internet vocês encontram também com facilidade muitas maneiras de construir a peteca de vocês. E o que eu quero que vocês façam? Usem a criatividade, usem aquilo que vocês têm em casa para fazer os brinquedos, para criar as atividades nesse período de quarentena e para a vida toda, ok? O último brinquedo que eu coloquei aqui para não estender muito as nossas aulas é o pé de lata. O pé de lata ele é um brinquedo que a gente utiliza como se fosse uma adaptação da perna de pau. Já viram no circo, malabaristas que utilizam perna de pau? O pé de lata, para a idade de vocês, é uma boa maneira da gente trabalhar aí o equilíbrio, né, em cima, no caso aqui, de uma lata que pode ser de Nescau, né, de achocolatado, de leite em pó, enfim, do que vocês tiverem em casa, né, que serve aí para a gente brincar, testar o nosso equilíbrio. Então ele é um brinquedo de origem brasileira, acredita-se aí que ele foi criado lá por volta de 1960, 1962. Não se sabe ao certo a origem, aonde no Brasil, né, que foi inventado esse brinquedo, mas acredita-se que ele surgiu lá do norte, né, dos estados do norte do nosso país. E esse brinquedo dá para as crianças, para vocês utilizarem do máximo de criatividade. O exemplo que eu coloquei aqui ao lado para vocês é um exemplo simples, né? São só as latas, onde no fundo da lata foi feito 2 furinhos e amarrado um barbante. E aí vocês andam, né, sobre as latas, mas vocês podem enfeitar essas latas com fitas, com adesivos, com EVA, com o que vocês tiverem para enfeitá-las aí, tá? Então esse é um brinquedo que a gente pensa na forma de brincar que a gente quiser. Ele tem várias possibilidades, tá? A gente precisa tomar um certo cuidado porque a gente fica numa certa altura, uma altura pequena, considerando a altura de uma lata de achocolatado ou de leite em pó, por exemplo,
mas a gente tem que tomar alguns cuidados aí, prestar um pouquinho de atenção para evitar torcer o pé ou cair, se machucar, ralar, enfim, acontece às vezes, né? Faz parte também. Mas vale a atenção para esse daqui e ele é bem legal. Parece muito simples, mas as primeiras vezes aí talvez seja um pouquinho difícil pelo equilíbrio, né? Por andar numa altura aí. E quando vocês vão pegando o jeito, vocês vão crescendo, vão se desenvolvendo, vocês podem aí começar a utilizar também as pernas de pau, não que não dê, né? Mas é que é mais complexo, é muito mais fácil a gente construir o pé de lata do que a gente construir uma perna de pau segura para vocês poderem brincar, ok? Mas aí são sugestões para vocês pensarem um pouquinho, tá? Bom, antes de eu falar da aula prática, que eu falei que eu vou ensinar vocês o bilboquê, por que eu quis montar essa aula de brinquedos? Porque o mundo que nós vivemos hoje, ele é um mundo muito tecnológico, né? Hoje a gente brinca muito menos do que a gente brincava antigamente. Hoje a gente tem muito acesso ao celular, aos videogames, né, aos jogos eletrônicos e muitas vezes essa riqueza de brincar, essa riqueza dos jogos, dos brinquedos acaba ficando um pouco esquecida, né? E acho que se vocês perguntarem para os responsáveis, eles também devem pensar assim, que é muito, muito importante que a gente não perca os costumes que fazem parte da nossa cultura, né? Que fazem parte das nossas gerações, dos pais e dos avós principalmente. Então, nessa unidade, o mais legal que a gente tem, que eu considero muito, muito importante, é a gente fazer justamente esse resgate das brincadeiras, dos jogos, dos brinquedos feitos por nós mesmos, né? Porque hoje brinquedo, a gente vai numa loja, no shopping, no centro da cidade lá, e compra um boneco, um carrinho de controle remoto, né? E a essência do criar os nossos brinquedos, de pôr a nossa criatividade em prática, hoje nesses tempos modernos acaba ficando um pouquinho esquecido, tá? Então, aqui vocês têm alguns das muitas possibilidades de criar o próprio brinquedo. Fica disponível para vocês no meu canal. Dê um joinha, inscrevam-se no canal. Brincadeira, isso na plataforma eu já vou deixar disponível o link, como toda semana, tá? Mas lá vocês podem rever o vídeo, vocês podem tirar dúvidas comigo depois, caso surjam. Podem me dar sugestões daquilo que vocês pensaram que poderiam criar em casa para brincar com a família, tanto de jogo como de brincadeira, ou como um outro brinquedo que vocês já tenham criado ou que vocês já tenham visto a possibilidade, ok? Como eu falei já, se puderem gravar, se puderem mandar imagens das aulas práticas nossas de educação física, por favor me enviem, tá? Eu vou adorar receber e dar um feedback para vocês aí. Peço também um pouquinho da compreensão, sei que para vocês também está bem puxado, eu também estou aprendendo a cada dia, né, a trabalhar com conexão digital, com essa plataforma digital, com esse novo jeito de ensino. Então, às vezes acontece um errinho ou outro lá na plataforma, demora um pouquinho para responder algumas perguntas, porque são muitas e de muitas turmas, mas aos poucos aí a gente vai aprendendo um pouquinho mais a cada dia aí, e logo logo eu consigo atender a todos o mais rápido possível. Caso tenham mais urgência, mandem e-mail, porque o e-mail eu vejo todos os dias. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu espero que vocês gostem. Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Qualquer coisa, fico à disposição. E até a aula prática que eu vou gravar com vocês, ensinando a construir o bilboquê. Beleza? Valeu, pessoal. Até a semana que vem, então. Tchau, tchau.